Continuando a nossa catequese 11ª sobre a oração. Nós vimos as pessoas modelos de oração, a oração que Nosso Senhor nos ensinou, a oração dos hebreus, a oração da igreja, a oração de Nossa Senhora e o que é a oração em si também. Nós já acabamos de ver. E agora nós vamos ver as formas de oração. A oração das orações, a principal, a mais importante, por assim dizer, é a Santa Missa. É a Santa Missa, porque na Santa Missa tem a oração de súplica. O que é uma oração de súplica? A oração de pedir, a ação de pedir perdão. Isso está na oração do Pai Nosso também, né? Que lá nós na oração do Pai Nosso, nós pedimos que venha até nós o vosso reino, o reino de Deus. Depois, na Santa Missa também tem a oração de intercessão. Pedir em favor de outrem, né, de outras pessoas. Essa oração de intercessão. Não é uma oração que a gente vai pedir coisas só para a gente, mas também para os outros, né? Para os irmãos na fé, principalmente, e também até por aqueles que não assumiram a fé ou que não têm fé. Depois, a missa, a grande Santa Missa, ela é uma oração completa, que eu já disse, né? Mas é uma ação de graças. Também tem esse modo de oração, a oração de ação de graças. Na Santa Missa, rende-se graças por tudo que existe, né? Pelo que temos, pelo que somos, por tudo. Rendemos graças. A oração da Santa Missa é a grande ação de graças, né? E é justamente isso que vai acontecer lá no paraíso, lá no céu, né? Vai ser uma oração de ação de graças para sempre, né? Por todos os benefícios que nós recebemos do Criador, né? E às vezes também até pelas nossas derrotas, as nossas quebração de cara que tivemos, mas que conseguimos, né? Retornar a situação, contornar a situação e conseguimos, com a ajuda da graça de Deus, conseguirmos alcançar a vida eterna. E depois também tem a oração de louvor, que também está dentro da Santa Missa. E na oração de louvor, nós reconhecemos a Deus. Nós reconhecemos Deus como nosso Deus e aceitamos esse Deus como nosso Deus, e por causa disso mesmo nós lhe damos a maior glória, o mais sublime louvor. As fontes de oração. A principal fonte de oração é justamente a palavra de Deus, né? Depois a liturgia. Quando se fala em liturgia, a gente lembra da Santa Missa. E também a liturgia da celebração de todos os sacramentos, né? Depois nós temos as virtudes teologais, né? Que também é um modo pelo qual a gente é uma fonte, aliás, de oração. E quais são as virtudes teologais? Interessante, né? As virtudes teologais são 3: fé, esperança e caridade. E depois também é uma fonte de oração as situações de cada dia, né? As nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas vitórias, as nossas derrotas, tudo isso é uma fonte para que a gente possa desenvolver a nossa oração. Porque às vezes a gente está muito acostumado, e às vezes é até mais cômodo, a gente já fazer as orações fórmulas, mas não existem só esses tipos de oração, existem outros também, né? E qual que é o caminho para a oração? Na verdade, existe um único caminho. A própria pessoa de Jesus Cristo, né? E quem é que nos auxilia nessa oração? Se quem é o caminho é Jesus, quem é que vai nos auxiliar? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Jesus.
E aí a gente precisa reconhecer e saber de uma figura. A figura de Nossa Senhora. Quem é Nossa Senhora? Ela é a mestra de oração. E ela nos ensina como rezar bem. E o melhor de tudo, ela nos conduz a Deus. Esse é o papel da Virgem Maria. Por isso que ela é importante na nossa vida. Os guias de oração. Isso é interessantíssimo. Quais são os guias de oração? Primeiro, Nossa Senhora. Porque ela está mais próxima da gente. Porque ela foi uma humana que nem a gente, viveu aqui na Terra como a gente, tudo direitinho, né? Então ela é uma criatura e por isso ela é uma guia de oração. A primeira, né? E depois, nós temos os santos, que também é um guia das nossas orações. E tanto Nossa Senhora, os santos, os mártires, os apóstolos e assim por diante, todos eles hoje ainda permanecem na vida de oração por causa do amor que tem a Deus e também quer que todos nós um dia alcancemos a salvação. Eles rezam de um modo interessantíssimo, de intercessão, a oração que os santos fazem, né? De intercessão e também de louvor, né? E Nossa Senhora também. Nossa Senhora é a mestra, né? Ela que conduz toda essa celebração, né? Toda essa oração celebrativa. E quem é que nos educa para a oração? A primeira coisa é a família, né? Sim. É que nos educa para a oração. Se bem que hoje, esse mal, né? Que hoje tirou a oração e colocou a babá eletrônica, né? A TV, no lugar da oração. Então não se reza mais hoje. E essa família vai ficar ruim, né? E essa família não vai durar muito tempo. E se dura, vai ser aos trancos e barrancos, porque não tem a base necessária, que é a intimidade com Deus através da oração. Primeiro a família, depois o primeiro testemunho da igreja, os apóstolos, né? Depois a catequese, que está bem defasada na nossa igreja também, está triste, infelizmente, né? Se dá valor a tantas outras coisas, né? A tantos, sei lá, tantos bagunça, a tantas dancinhas, a tantas coisinhas, né? A tantas apostilhazinhas, tanta coisinha, esquece do principal, da doutrina santa, né? Da doutrina correta, da sã doutrina, né? E fica aí com coisinhas, então pecam. Na verdade, pecamos, né? Em relação à catequese. Depois nós temos os grupos de oração, né, que deveria ser realmente um grupo de oração, que às vezes desvirtuam um pouco, né, ou às vezes completamente, e agem como se fosse um bando de protestantes gritando, fazendo arruaças, fazendo barulho e dizendo que é oração. Também, né, precisa ser purificado isso, né? Depois nós temos a direção espiritual. A direção espiritual é você escolher, né, alguém capacitada para te dirigir. Quando você tem algumas dúvidas espirituais, qualquer uma, aí você vai conversar com essa pessoa. Se é uma pessoa de confiança, né? Normalmente é um padre que vai te ajudar nessa caminhada. E os momentos indicados para a oração? Isso para os leigos, né? Para quem trabalha o dia inteiro, para as donas de casa, para os pais de família, né? Que precisam, às vezes não tem tanto tempo para a vida de oração, mas mesmo assim ele precisa escolher, né? Afinal de contas, ele pode oferecer o seu trabalho, as suas dificuldades, tanto os pais de família quanto as donas de casa, né? As mães de família também pode fazer isso, né? Pode e deve. Ok. Momentos indicados para a oração. Primeiro, de manhã, quando se acorda, né? É um momento propício para agradecer o dom da vida, para pedir depois que agradece, você pede, né? Para que tenha um bom dia e assim por diante, né? Precisa consagrar o dia e começa de manhã. Depois, ao meio-dia é agradecer a primeira parte do dia que passou, né? E pedir também para que seja abençoado no restante do dia. À tarde, para agradecer o dia todo que passou. E à noite, para
pedir para que Deus venha em seu auxílio para você poder descansar em paz, né? Ou seja, você precisa consagrar o seu dia todo, por isso de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. Esses são os momentos marcados para a oração. E que orações? Né? Se eu falei que durante o dia esses momentos precisam de orações. As orações temos a Santa Missa, né? Nós temos a oração dos Salmos, que nós chamamos de Liturgia das Horas. Nós temos as orações antes e após as refeições, temos a oração do Santo Rosário, as meditações, que é a leitura da Palavra de Deus, a leitura orante da Palavra de Deus, e assim por diante, né? Então, nesse sentido, temos uma riqueza muito grande. Na verdade, a igreja sempre tem uma riqueza muito grande de vida interior, de vida de oração. As expressões da vida de oração. Primeiro, mental. Oração mental quer dizer uma meditação, uma contemplação. Você vai lá diante do Santíssimo Sacramento, por exemplo, né? E faz alguns momentinhos de reflexão. Ou às vezes você não tem nada para falar, fica lá olhando para o Santíssimo, né? Espera que ele te fale alguma coisa, né? Tem que estar pronto também para ouvir. Depois tem a oração vocal. Essa normalmente é uma das mais simples, né? Você pega e decorou uma fórmula, alguma coisa, e você começa a rezar. Ou então você nem decorou nada, vem do seu coração e você começa a falar, né? Então é a oração vocal. O traço comum entre essas duas expressões de oração, a mental, que é a meditação, e a vocal, que é as fórmulas que a gente repete, ela tem duas expressões, né? Essas expressões de oração. O traço comum delas, dessas duas expressões, é único. É o nosso recolhimento, né? Porque você não vai estar no meio de um samba ou de um carnaval, você não vai conseguir rezar direito, que você não vai conseguir concentrar. Então você precisa de um momento de paz, né, de tranquilidade, para que essa oração possa ser realizada. As características da oração vocal. A oração vocal, naturalmente, ela brota da nossa fé pessoal. Olha, né? Essa oração vocal. Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, Salve Rainha, São Miguel Arcanjo e assim por diante, né? O Santo Rosário, o Terço da Libertação, o Terço da Misericórdia, a Coroa de Nossa Senhora das Dores, e tem um monte, né? Então isso é para a oração vocal. E a característica dela é que ela brota da nossa fé, né? Ou às vezes até faz algumas profissões, a profissão de fé, no caso do creio, né? Se brota da fé, precisa brotar também do coração, para que seja algo, né, mais perfeito possível. E depois, né, esses outros modelos que eu disse, a repetição de fórmula. Pai Nosso, Ave Maria, Credo, né, que eu já disse, né? São essas três características. Brota da fé, do coração e da fórmula, né? Essas são as características principais da oração. A meditação. A meditação é uma reflexão orante da palavra de Deus, né? Você não vai ler a Sagrada Escritura como você lê um jornal, como você lê uma revista, né? Ou como você lê algum conteúdo num site, por exemplo. Não é assim que se lê. Precisa primeiro rezar, ler um pedacinho, se mexeu com você, você para, fica ali, né, ruminando, remoendo aquilo ali para tirar uma mensagem para a sua vida, né? E você coloca a sua vida de acordo com aquilo que você está meditando. É bem interessante esse modo de oração, bem importante. Mas só que precisa de exercício e muita paciência para conseguir isso, né? Põe a oração em oração a inteligência. Aí que está o segredo da coisa, né? Precisa colocar a inteligência a seu favor em relação à oração. Depois, a imaginação. Já é mais a reflexão, né? Está refletindo, meditando. A imaginação também precisa colocar em ação, né? Não ficar, né, ler um pedacinho e começa a cochilar, a dormir, né?
Depois a emoção, né? Às vezes a gente chora, ri, fica feliz, fica triste, né? E assim por diante. Essa é a emoção. Depois o desejo, né? Eu quero mudar de vida, eu quero viver sempre na presença de Deus e assim por diante, né? Depois a vontade, né? A vontade, uma vontade firme, né? De seguir a Jesus Cristo. Então aí está a nossa 11ª catequese. Falamos sobre a oração, né? A sua importância, o seu valor, a fonte da oração, as principais orações, o jeito de rezar, para que a gente tem que rezar, né? E assim por diante. Então, aí está um resumo, bem resumido mesmo, sobre a nossa vida de oração. Fiquem todos com Deus e até a próxima catequese.